Boa tarde, eu sou o Sérgio La Paloma, participo de algumas ações na Casa Cultural Hip Hop Jaçanã. A gente vem com ações afirmativas na área de cultura e na resistência contra ocupações. A gente tem algumas atividades na Casa de Cultura, no caso aí o cursinho Sérgio La Paloma, que é um cursinho preparatório aí para a universidade, em parceria com a Uniaco Brasil. Esse cursinho consegue ajudar a periferia e é um dos objetivos da Casa Cultural Hip Hop Jaçanã. A gente tem também uma construção de uma possível biblioteca que já vem com o nome, né, de um brother nosso, o Milton Barbosa, no qual a gente espera a contribuição e participação das coletividades. É isso. Eu queria estar aqui trazendo, né, uma contribuição para mim muito importante, não só para a Casa de Cultura do Hip Hop Jaçanã, mas para a cidade de São Paulo, né? Estamos aqui com um brother meu aí de luta, de persistência, resistência. Estamos aqui com nosso grande escritor Luiz Mendes. Gostaria que, se possível, você desse uma prévia aí, uma fala. Luiz, da onde que é, como que é tudo com você, irmão. Com vocês, é um prazer, mas primeiramente a honra é toda minha, em estar participando desse bate-papo contigo aqui na Casa de Cultura Hip Hop Jaçanã. Como você disse, meu nome é Luiz Mendes, eu venho do interior de São Paulo, eu cheguei aqui nessas terras há muito tempo, com o tempo a gente se adapta aqui, depois chega a família, eu estou aqui, eu trabalho aqui, eu milito dentro dos movimentos sociais, eu vim do movimento sindical, aqui em São Paulo, e atualmente eu trabalho como orientador socioeducativo de uma ONG, que apoia homens maiores de 18 anos em situação de rua. Essa é mais ou menos a minha história. Bacana, Luiz. Eu acho que é super importante. E o que te levou, a buscar essas escritas para poder entrar e se inserir nesse campo da literatura? Bom, foi até um negócio interessante, porque praticamente eu comecei a escrever quando eu fiquei desempregado. Como eu disse, eu vim do movimento sindical, depois eu saí do sindicato da empresa, e vocês sabem que fica difícil você conseguir um outro emprego. Aí fiquei um tempo desempregado, e nessas andanças minhas em busca de emprego, às vezes eu ficava numa praça, pegava um ônibus, um trem, passava numa encruzilhada, via o comportamento das pessoas nas ruas, aí eu comecei a imaginar, aquela coisa, eu vendo o carnaval também, aquela coisa alegórica, tal, que a gente consegue construir dentro daquele contexto. Aí, dessa forma, eu comecei a escrever criando esses personagens. Por exemplo, você pega o meu livro, o livro que foi produzido, que chama Conversa de Encruzilhada, ele já diz isso, que o diálogo do livro se dá numa encruzilhada, porque para nós, que somos descendentes de povos africanos, de várias etnias, a encruzilhada, ela tem um simbolismo para nós. Eu acho que não só para nós, eu acho que para todo mundo, que pelo menos que está aqui no Brasil, quando você fala de encruzilhada, você automaticamente imagina o que tem na encruzilhada. Tem o ebó, tem o exu, tem essas coisas todas, Sim. Então, a partir disso, eu comecei a criar diálogos pegando a figura central da encruzilhada, que é o exu, dialogando com Cristo, dialogando com Marx, dialogando com Lutero, com Calvino, com Malcolm X, com Bob Marley, dialogando. Por que, Sérgio? Porque é o seguinte, a gente,
né, quando nós vamos para uma fábrica produzir, né, nós produzimos para o capital coletivamente, independente da sua confissão religiosa. Eu posso ser ligado eu posso ser o candomblé, ou muçulmano, você pode ser evangélico ou católico, mas isso não impede de nós estar lá na fábrica juntos, apertando o botão para produzir. Agora, se nós produzimos para o capital juntos, por que não há essa possibilidade de a gente, fora desse espaço, né, de enriquecimento do capital, por que longe desse espaço a gente não pode dialogar, independente de nossa religião? Né? Esse diálogo se tornou muito, muito difícil, eu imagino eu, por conta da geopolítica, né? Que a geopolítica do mundo, especialmente aqui de nossa América, ela mudou muito. Né? É uma onda de governos conservadores aí. Né? E dentro desses governos conservadores, né, vem aquela questão religiosa. Haja visto que aqui no Brasil, né, de 2018, 2017 para cá, a gente viu um duro ataque às religiões de matrizes africanas, ou seja, aquela que não está no bolho político dessa turma que entrou agora. Né? Então, a ideia desse livro, né, é buscar o diálogo enquanto é tempo. Né? Eu acho que do mesmo jeito que Exu pode discutir com Jesus Cristo numa encruzilhada, Jesus Cristo pode ir lá na Palestina discutir embaixo de um pé de uma oliveira as questões palestinas. Pô, como é que está aqui? Estou aqui, eu sou o povo palestino sofrendo aqui. Como é que a gente... Né? Entendeu? Essa é a ideia do diálogo. Isso é super importante. E é claro também que o Exu vai discutir com Marx, vai discutir com Adam Smith vai discutir com Malthus. Tem a questão política também. Entendeu? Porque essa é a opinião minha. Entendeu? Não há nenhuma possibilidade, para minha opinião, não há nenhuma possibilidade de qualquer membro que confessa a religião de matriz africana ser conivente com o capitalismo. Os nossos orixás são contra o capitalismo. O nosso orixá quer a floresta, quer o rio, quer a natureza. E, na minha opinião, né, qualquer pessoa que confessa essa religião e, ao mesmo tempo, contribui com o capital, ele não entendeu direito a história dos seus ancestrais, desde das savanas africanas, passando pelos quilombos, chegando até aqui. Luiz, só para... Eu acho que é super importante eu ia falar de escurecimento de algumas causas, mas eu gostaria também que você me posicionasse como que é feito essas histórias, esses textos, que eu acho que você produz muito texto, cara. Eu acho que você é muito, muito avançado em todos os sentidos. Apesar de pesares, eu acho importante. E uma questão, só para dar uma concluída, né, você é a bola da vez, para mim, no Brasil, como escritor, para mim, o Sérgio La Paloma. Eu não tenho dificuldade nenhuma de falar isso daí, porque a gente também faz um trabalho voltado para a literatura, né? Eu não escrevo livro, eu faço sim umas crônicas, mas são crônicas mais internas, né? Do que para ficar expondo aí para a galera. Então são reflexões que eu acompanho já, sei lá, uns 40 e poucos anos já. Então assim, em que inspiração, Luiz? Isso dá uma dúvida que vai ser muito legal, porque esse livro chegou na mão do nosso ex-presidente lá, que até então está passando aí por esses momentos também. A gente poderia estar passando um outro momento diferente, né? Não só no país, mas no mundo, né? E aí eu queria saber que você me contasse um pouco como que você se baseou naquele conto lá do Exu do Lula. Ficou muito legal, eu gostei. E aí eu gostaria que você me desse mais conhecida. A entidade Lula. A entidade Lula. Então, foi esse texto, ele praticamente rodou o mundo inteiro, né? Mas esse texto ele foi construído assim, ele foi construído naquele advento da prisão dele. Entendeu? Né? Ele saiu lá de São Bernardo, tal, foi lá para Curitiba, e eu estava trabalhando, né, à noite,
né? A maioria dos textos, todos, não a maioria não, todos os textos que eu escrevo é de madrugada, né? Quando eu estou lá no serviço e tal, estou parado lá naquele período, né? Então eu começo a escrever. E esse texto eu fiz dessa mesma forma, né? Pegando o Lula, né? Enxergando ele do ponto de vista da minha religião. Entendeu? Né? Claro que teve ataque também, né? Eu falei, não, então você escreve do ponto de vista da sua religião, né? Eu estou escrevendo do ponto de vista da minha, né? Entendeu? Aí eu liguei, comecei a ligar ele, né? Tal, aquela coisa combativa que ele tem, que é coisa de Ogum, de Ansan, Sim. né? Aquele jeitão tranquilo dele, né? Tal, de Oxalá, brincalhão, como Oxóssi, né? E assim, né? Eu tentei traçar um paralelo, né? Por exemplo, aqueles programas sociais dele, eu associei ao Xum, que ele traz ouro em forma de programas sociais, né? Entendi. Né? Então eu quis fazer essa coisa, né? Esse Exu, né? Essa coisa, Exu, e ia comparar também, que teve um momento do texto, que eu até coloquei, né? O Lula, ao invés de marafo, né? Que é a cachaça, né? Sim. Não, ao invés do uísque, ele prefere marafo, né? Sim, né? sim. E ao invés de valsa, ele prefere ouvir as músicas do seu conterrâneo, que é lá de Exu de Pernambuco. Entendeu? Onde nasceu o Gonzagão, né? Mas legal. De Exu, né? Que não tem nada a ver com a entidade Exu, Sim, né? É um marimbondo que tem lá. Mas eu fiz essa coisa, né? Essa trama, né? Que bacana. Aí ficou legal e o pessoal gostou e rodou. Claro, teve um ataque também, lógico, né? Mas caiu nas universidades, né? Caiu na Unicamp, né? Caiu nas universidades, né? E foi bem legal, foi bem, assim, foi bem espalhado, né? Esse texto, né? Isso é bacana. Luiz, outra coisa que eu gostaria que você desse uma esclarecida aí para a rapaziada, como faz para adquirir esses exemplares aí desse lançamento seu da segunda edição? Então, o lançamento da primeira edição ele se deu em novembro do ano passado. Né? A gente estava trabalhando, porque em novembro as editoras fecham, né? Tudo fecha. Entendeu? Né? Dezembro, né? Foi lançado no final de novembro e quando chegou em dezembro as editoras fechou, né? Entendeu? Aí a gente estava pensando em estar trabalhando a partir do ano que vem, depois do carnaval, depois de tudo, né? Inclusive tinha alguns lançamentos marcados já, né? Em vários locais, né? Aí por conta da pandemia, eles foram cancelados, né? Mas mesmo assim o livro continuou repercutindo e tal, através da editora Desconcertos, né? Quem quiser adquirir o livro é só entrar no site da editora Desconcertos, que está lá o link, ou entrar em minha página, qualquer texto meu, sempre eu coloco o link da editora lá. É só entrar lá e você vai ver o livro da editora lá. Tá? Aí a primeira edição foi esgotada e nessa segunda edição, né, eu convidei duas negras maravilhosas, que são a Sandra Souza e a Sueli Gregório. Elas contribuíram com 2 textos, um texto cada, né, para esse livro. Né, que são pessoas que sempre, a Sandra é lá de Salvador, né, dá aula num cursinho preparatório para negros e negras, cursinho Steve Biko, se eu não me engano. Curso preparatório para o vestibular Steve Biko. Né? E a Sueli Gregório, ela mora no litoral, é uma pessoa que eu sempre dialogo com ela, tá? Ela participa da questão do debate das mulheres, essas coisas todas. Aí eu as convidei para fazer parte dessa segunda edição, né? Com um texto cada. Né? Essa é a segunda edição, a gente, a gente está pensando em trabalhar com esse livro só o ano que vem agora, por conta que está fechado. Mas essa já é a segunda edição já. Bacana. Luiz, outra coisa que eu gostaria que você pudesse dar uma esclarecida para a gente o que você acha da atual política brasileira? O negro inserido dentro dessa política. Você acha que é dessa vez? Não é dessa vez. Enquanto negros e negras, pretos e pretas, jovens e pretos, não se organizarem, não nos organizarmos, nós não vamos
ascender politicamente e economicamente dentro desse sistema capitalista com racismo estrutural, machismo e racista. A gente tem que parar com essa ilusão. A gente tem que romper. Você acha que isso daí já está escrito nas estrelas? Está escrito desde as areias das savanas, do Saara, né, passando pela savana, nos quilombos, e os vários negros que lutaram e morreram nos movimentos negros do passado, que chegamos até aqui. Sérgio, a gente tem que ter claro o seguinte, que não há como conciliar, pelo menos para quem luta por uma sociedade melhor, né, e quando você fala em uma sociedade melhor, não é você melhorar o capitalismo, porque para existir o capitalismo, né? Porque o capitalismo, a gente tem que entender que ele depende, né, de certas coisas para se manter, para sobreviver, principalmente da natureza. Não há como você conciliar o sistema capitalismo com a natureza, não há como você fazer isso. E o capitalismo, ele só se sustenta, ele tem a gente tem que falar a verdade aqui, porque isso aí não é só eu que estou falando, são os historiadores que estão falando, são os sociólogos, são os antropólogos. O capitalismo também tem a sua base espiritual para se manter, assim como foi a escravidão, teve a sua base espiritual para legitimar a escravização do negro e negra. Meu amigo, você acha que se o Papa não tivesse feito aquela bula lá, né, não legitima, né, eu estou imaginando, os portugueses ficariam tranquilos em colonizar a África, sendo que o Papa ele legitimou isso? Não, pode ir lá, porque o negro ele não é gente. Né? Então só para concluir. Então, partindo desse ponto de vista, Sérgio, o negro ele tem que se organizar com as suas próprias bandeiras. Claro, ele precisa de aliados importantes, principalmente a esquerda, mas ele tem que ter as suas próprias bandeiras, seu próprio partido político, seus próprios movimentos para conseguir furar esse bloqueio que dura quase 500 anos aqui no Brasil. Entendi. Luiz, só para a gente ir sinalizando já para a conclusão já agradecendo a você aí a participação e essa oportunidade, cara, ímpar, de você estar nos proporcionando esse lançamento da segunda edição do seu livro, aqui nesse espaço cultural, né, chamado Casa Cultural Hip Hop Jaçanã. Eu que agradeço, Sérgio. A gente falando em termos de cultura, literatura, calha muito bem com o nosso espaço de cultura, né? Então, acho que aqui em São Paulo, vou falar assim, com modéstia à parte, em São Paulo, para nós é uma grande valia da gente ter essa oportunidade de ter esse livro lançado na Casa de Cultura Hip Hop Jaçanã. Então, assim, agradecido aí através das ações do La Paloma Cultural, agradecido também à Casa de Cultura Hip Hop Jaçanã. A luta é sempre, ela nunca termina, a gente sempre tem que ser a resistência. Casa de Cultura Hip Hop Jaçanã é resistência. Então, assim, eu acho que enquanto tiver cultura, a gente tem possibilidade de, através da nossa literatura, a gente fazer a transformação, né? A gente tem os cursinhos, a gente tem os grandes poetas, escritores aí junto com a gente, mas tudo isso em prol de uma coisa só, chamada cultura, né? O país, de fato, tem esse momento aí de desmonte de cultura, né, com nossos governantes, mas acho que isso daí, gente, a periferia carece de nós. Então, quando se tem um espaço como esse de cultura, a propagação dele para a periferia é muito útil e talvez com mais persistência e mais resistência a gente consiga fazer a transformação desses jovens que estão aí sendo exterminados pelos nossos governos. Eu que agradeço, Sérgio, e espero que principalmente a nossa juventude periférica, leiam, mas leiam
Conceição Evaristo, há uma gama, há uma infinidade de escritores negros e negras por aí que estão fora da grande mídia. Procurem, pesquisem esses caras, essas pessoas. Elas são importantes na nossa literatura também. Né? Porque a gente também nota que a literatura ela é racista. Né? Então, não aparecemos. Então, cabe à juventude curar esse bloqueio. Então, se me falasse uma coisa que fica me batutando, qual que é o critério usado para a inserção do negro dentro da Academia Brasileira de Letras, cara? O bagulho só tem escritores brancos no rolê, eu não entendo esse rolê. Mas eu acho que na sua pergunta você já respondeu. Então. É uma estrutura que está dentro do contexto. A gente não pode esperar que a academia está ali. Mas você acha que o negro não tem condições, então, de montar uma academia preta? Não precisa ser academia dos malucos, locademia de polícia, mas locademia dos Pantera Negra, é isso? Olha, os povos, né, quando eles adquirem independência, ele pode construir qualquer coisa. Pode construir até uma nação, se for necessário. Mas para isso tem que passar por um processo de conscientização, né, de se reconhecer como um ser histórico. Luiz, então assim, para a gente dar esses encaminhamentos de conclusão, o que você deixa aí de mensagem para essa gurizada aí, entre aspas, né, mas temos muito potencial? O que você acha como mensagem aí para esse lance da literatura? Deixa aí uma mensagem para essa rapaziada que está ali. Quem sabe os escritores de amanhã, né? Quem sabe os jornalistas. Jornalistas a gente já tem bastante. A gente precisa saber se vai aparecer algum escritor aí. Quantos escritores morreram no massacre da Candelária? Né? Quantos escritores ou escritoras não morreram no Eldorado do Carajás? Ou aqui mesmo naquela... Foi Jatinópolis, né? Que teve aquele atentado da polícia paulista em cima da juventude, que morreram vários jovens ali, né? Então, quantos jovens escritores foram assassinados nesses últimos tempos? Então, o que eu quero deixar para a juventude a juventude ela tem que ler, ela tem que buscar, tem que pesquisar, tem que ir nas bibliotecas ou tem que fazer suas pesquisas nos celulares, né? E descobrir novos escritores. Né? Existe uma infinidade de escritores negros e negras, indígenas por aí, né? que com ideias legais, né? com uma visão do mundo, conceitos de mundo diferente das que até mesmo nós temos até hoje. Sim, né? Tem uma juventude aí que está chegando com outras ideias, que talvez até supere, que nós já estamos superados quanto a isso. Espero que a juventude, desculpem, elas pesquisem, estudem e procurem os nossos poetas, os nossos escritores negros e negras que estão por aí, discutindo a questão racial, discutindo a questão da mulher, do gay, do índio, enfim, discutindo a questão do mundo, da nossa terra. Todas abusadas na fronteira.
Não aceita mais o açoite do opressor.